Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo, escrevendo aos Gálatas 6:14. Leiamos então esse versículo que diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Linda esta palavra do apóstolo Paulo, e de um conteúdo tremendo, e que fala de uma forma muito especial aos nossos corações. Aliás, falou ao meu coração. Eu quero conversar aí, ou seja, compartilhar a palavra com os irmãos sobre a mensagem da cruz, que é o nosso tema, a mensagem da cruz. Queridos, se nós observássemos, ou devemos observar dessa forma, com muita profundidade a palavra, quando nós lemos, quando nós a estudamos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele está enaltecendo sobremaneira a cruz. Ele está enaltecendo a palavra da cruz, e ele não a considera como um simplesmente como simplesmente a madeira ou o madeiro, como quer que seja. E a gente vê, meus queridos, que muitos dão uma certa importância à figura da cruz. Muitos carregam muitas vezes nas suas vestes, na sua roupa, outros muitas vezes no pescoço, numa corrente, não é? E muitos também fazem o sinal da cruz com frequência, quando se passa em frente à igreja, quando você passa em frente ao cemitério. Até eu vi esses dias, é até interessante, para não dizer nada, para não dizer nada. E a pessoa passando em frente ao cemitério lá e fazendo o sinal da cruz. Outros, a gente vê os jogadores, não é isso? Às vezes quando entra em campo, uns entram, levantam o pé esquerdo e pulam com o pé direito e fazem o sinal da cruz. Aí alguém poderia dizer, mas peraí, isso é pecado, isso é errado? Nós já fizemos até um estudo na quarta-feira a respeito do sinal da cruz, não é? Para quem esteve aí participando. Então a gente vê que muitos fazem o sinal da cruz quando chega no estabelecimento de trabalho. Pessoas fazem o sinal da cruz. Mas nós queríamos entender justamente que o nosso texto fala a mensagem da cruz. Mas essa verdade que nós acabamos de mencionar, que muitos utilizam esse sinal, eles usam como se fosse um amuleto, ou seja, alguma coisa que venha ali proteger de alguma situação embaraçosa, que venha livrar de algum problema. Então, simplesmente o sinal da cruz em si, a palavra da cruz em si, ela não tem nenhum valor. Não fiquem bravos comigo e eu vou explicar por quê. E nós falamos também, outro dia, alguém estava perguntando, pastor, se eu rasgar a Bíblia, a minha Bíblia está muito velha, se eu jogá-la no lixo, está rasgada, está feia, tem lugar que você não dá para ler mais, se eu jogá-la no lixo, é pecado? Não, claro que não. A Bíblia, ela é um livro, sem dúvida nenhuma, e todo cuidado, claro, deve-se ter, mas o fato de você não conseguir mais, está tudo rasgado, tudo esculhambada, e você jogá-la, não tem nenhum erro. Por quê? Porque a folha em si, a Bíblia em si, ela também não modifica a nossa vida, não transforma o nosso coração,
A Bíblia é aberta também num determinado livro e posto, como a gente vê muitas vezes em alguns lugares, ela acaba servindo como uma muleta, essa é a verdade. Porque a Bíblia, o conteúdo da Bíblia e da cruz que nós estamos falando, ela tem que estar o quê? Inserida nos nossos corações. Quando eu olho para Paulo e ele enaltecendo aí a mensagem da cruz, nós precisamos aprender algumas verdades. Paulo, ele viveu pela mensagem da cruz. E de fato isso foi a razão da sua existência, a razão da sua vida. Porque a mensagem da cruz é diferente da cruz em si mesma, simplesmente do madeiro. A cruz, de fato, é o símbolo máximo do cristianismo. A cruz vazia. Mas não é a cruz, na verdade. É aquilo que ela significa. É aquilo que está guardado no meu coração. É a lição que ela realmente transmite ao meu coração. Assim como a ceia do Senhor. Pão continua sendo pão. Não muda. Suco de uva continua sendo suco de uva, não altera em nada, não se transforma no sangue. O pão não se transforma na carne, continua sendo pão, continua sendo suco. Agora, qual é o valor que ela tem? Então é pela fé. Então, pela fé nós nos apropriamos do corpo e do sangue de Jesus. Ela não tem poder simplesmente para transformar alguma coisa, mas o que transforma é de fato aquilo que isso simboliza. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que realmente morreu por nós. Mas quando Paulo ele enaltece, aqui nós lemos, não é, claramente, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão, ou seja, a não ser, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a primeira coisa que nós aprendemos, Paulo, ele tinha outras razões para se gloriar? Sim. Quem conhece a vida de Paulo, quem conheceu a vida de Saulo, e até mesmo como Paulo depois ele ter tido aquela visão, subiu ao terceiro céu, e ele contemplou coisas tremendas, magníficas que o Senhor mostrou para ele. Ele podia se gloriar, sim. Ele podia se gloriar. Paulo tinha outras razões? Tinha. Da sua origem, Paulo era descendente de israelita. Paulo fazia parte da linhagem de Davi. Paulo tinha o seu valor. Paulo era um cidadão romano. Quando um certo soldado lá questionou a Paulo, que queriam até açoitá-lo, e Paulo diz: olha, vocês açoitam assim um cidadão romano? Tem realmente está vendo direitinho o que está acontecendo? E ele então, porque ser um cidadão romano era algo, estava tinha de fato o seu valor. E até o soldado diz: olha, Paulo, para eu ser um cidadão romano, isso me custou. Para eu me tornar um cidadão romano, isso foi caro para mim. E você é um cidadão disso. Então Paulo tinha no que se gloriar? Tinha, da sua origem, da sua erudição, da educação religiosa. Ele teve de fato os seus ensinos e aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande mestre. É como se fosse hoje, Paulo teve a sua formação na Harvard ou, sei lá, aqui na USP, numa faculdade de grande renome. Ele foi realmente uma pessoa erudita, uma pessoa inteligente, uma pessoa de conhecimento. Ele tinha certamente no que se gloriar, se ele assim o quisesse, da sua conduta exemplar, mesmo quando Saulo, ele tinha uma conduta ilibada, uma conduta exemplar. Ninguém o questionava. Ele era um homem correto, um homem que defendia a lei. E como Paulo era de fato um servo de Jesus. Ele tinha no que se gloriar? Tinha, e muito. Mas ele então diz o quê? Porém, glorifico, eu me glorio somente na cruz.
e nunca ele se envergonhou dela. Se a gente pega as cartas de Paulo para meditar, para ler, nós vamos encontrar em diversos lugares textos que relatam esta verdade, onde Paulo defendia isso, principalmente lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Eu não me envergonho do Evangelho da cruz, daquele que foi pendurado no madeiro, porque aquilo mudou totalmente a minha vida, a minha história. Paulo tinha no que se gloriar, tinha, e muitos, mas ele diz aqui: longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Porque a cruz era de fato o símbolo maior do cristianismo. A cruz, de fato, quando se olhava para a cruz, e principalmente uma cruz vazia, se entendia de fato o que aquilo significava. A cruz de Cristo tinha o seu valor essencial. Por quê? Porque aquilo que tinha acontecido era do conhecimento e estava gravado no seu coração. Quando nós olhamos na cruz de Cristo, para a cruz, e nós entendemos que de fato foi aí que o meu Jesus, foi aí que Deus, por amor a mim, por amor a nós, Ele se fez carne, e na pessoa de Jesus habitou entre nós, e foi pendurado no madeiro. Mas Ele foi morto, Ele desceu do madeiro, Ele foi sepultado, mas ressuscitou também ao terceiro dia, e Ele hoje está vivo à destra de Deus e intercede por nós. Então, quando eu olho para a cruz, eu preciso entender o que isso significa. Por isso que eu falei a princípio, simplesmente você fazer um sinal sem realmente ter conhecimento por quê, não tem valor nenhum. Então Paulo, ele diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu estou, o mundo está crucificado para mim. O mundo morreu, eu sou agora uma nova criatura. Eu não faço mais parte desse contexto. Eu não vivo mais como eu vivia. Eu não vivo mais satisfazendo os desejos da carne. Mas eu vivo para o meu Jesus. Eu vivo para aquele que se entregou por mim. Eu vivo para aquele que foi pendurado no madeiro e que através da sua morte me concedeu a graça da salvação e da vida eterna. E não só isso, mas me comissionou para ser um porta-voz, para ser um embaixador de Cristo aqui nessa terra. A segunda coisa, por que Paulo de fato continua? Por que Paulo enalteceu? Então, primeiro, Paulo tinha outras razões para gloriar-se, sim, mas não se gloriou a não ser em Jesus na cruz. Por que enalteceu a cruz? Porque de fato a cruz irradia o amor. Nela o amor de Cristo alcançou o seu ponto culminante. É por esta razão que quando nós olhamos para a palavra em João capítulo 3, versículo 16, que todos praticamente conhecem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para ser morto, para ser pendurado, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz de Cristo, ela é enaltecida por Paulo. Por quê? Porque irradia o amor de Deus, porque nela o amor de Cristo alcançou seu ponto culminante. E pela cruz, nossos pecados foram expiados. Eu acho interessante o apóstolo Pedro, ele diz algo muito interessante que precisa ser também lido e gravado, não é? No coração. Pedro nos diz o seguinte, na primeira carta, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 24. Paulo diz algo interessante.
1 Pedro 2, aliás, de vez em quando eu anoto aqui alguma coisa errada. Eu anotei errado aqui mesmo. Mas ele está falando o seguinte: pela cruz, os nossos pecados foram expiados. Na cruz, Jesus levou sobre si o meu pecado. Ele assumiu a minha culpa. O castigo que estava sobre mim foi transferido para Jesus. E Isaías também, quando ele relata, falando a respeito de Jesus, ele diz o seguinte, que pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 2,24. Eu falei 2 Pedro 2,24, mas eu estava procurando o primeiro. Aí como é que aí não acha, né? Mas então tá aí. Obrigado, meu irmão. A gente também acaba errando. Então nós entendemos aqui essas palavras maravilhosas, não é, de Pedro, quando realmente traz essa verdade aos nossos corações, mostrando a nós que Jesus, ele de fato levou sobre o madeiro a minha culpa, o meu pecado. E é por essa razão que Paulo enaltece a cruz de Cristo. Pela cruz foi tirada também a maldição que pesava sobre nós. E aí Paulo também, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3:13, ele está falando sobre isso, sobre a maldição da cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus também, e Jesus foi ao madeiro. Então ele acabou assumindo o nosso lugar. E por esta razão que também Gálatas diz que nós somos resgatados da maldição da lei. Então Jesus Cristo, ele levou sobre nós. E Paulo entendia perfeitamente esta mensagem. E a cruz para Paulo era realmente o ponto culminante, era a razão da sua existência. E ele pregava no poder da mensagem que a cruz transmitia para o seu coração. E da mesma forma, nós hoje precisamos entender que a cruz de Cristo, é por esta razão que nós entendemos que a cruz é o ponto alto, é o símbolo mais alto do cristianismo, da salvação, da vida eterna. Porque alguém já levou a nossa culpa, e isso é maravilhoso. E Paulo entendeu isso. Jesus me amou, Deus me amou e enviou Jesus pela propiciação dos meus pecados, e ele foi pendurado, ele morreu, ele verteu o seu sangue inocente por minha causa, o homem pecador. E ele considerava-se o maior pecador de todos. Mas ele fala: o amor de Cristo me alcançou, e o perdão em Cristo Jesus também veio sobre mim, e os meus pecados foram lavados, porque Jesus pagou o preço para a minha redenção. E quando ele entendeu isso, então ele passou a viver agora desta forma, a anunciar Jesus, a falar do amor, a falar da cruz de Cristo. Eu tenho que me gloriar, sim, mas na cruz de Cristo Jesus, porque foi lá que eu obtive o perdão, foi lá que eu obtive a salvação, foi lá que Deus me alcançou, me regenerou, me transformou e me garantiu agora a vida eterna. Paulo tinha entendido esta verdade. Paulo então traz para nós que ele enalteceu muito a palavra de cruz, porque pela cruz nós somos vencedores. Apocalipse 12:11 diz que eles venceram. Quando está se referindo, o anjo relatando a João, ele fala: eles venceram por causa
do sangue do Cordeiro. Ou seja, aquela multidão de vestes brancas, quando João pergunta quem são esses de vestes brancas, da onde vêm e quem são? Então ele responde, esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses foram os que venceram. E o sangue do Cordeiro justamente que foi vertido na cruz do Calvário. É por essa razão que Paulo enaltece, é por essa razão que ele diz, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo realmente está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não tenho mais nenhum relacionamento com o mundo, porque Jesus me tirou de lá. Eu sou nova criatura, eu vivo agora para Jesus. E ele diz, para mim o viver é Cristo. Oxalá se nós tivéssemos também esse mesmo desejo no coração, esse mesmo desejo de servir a Deus desta forma, com essa consciência, amando o Senhor sobre todas as coisas, priorizando o reino de Deus nas nossas vidas, entendendo que tudo aquilo que a cruz de Cristo simboliza, tudo aquilo que a ceia simboliza, foi por amor a mim, pecador, e pudéssemos ter uma vida totalmente transformada, uma vida agora vivendo aos pés de Jesus, adorando-o de todo o nosso coração. Então Paulo, ele enaltece realmente a cruz, porque ele entendia estas verdades que nós acabamos de ler. Porque irradia o amor de Deus, nela o amor de Cristo alcançou seu ponto fulminante, pela cruz nossos pecados foram expiados, pela cruz foi tirada a maldição que pesava sobre nós, pela cruz somos vencedores, e pela cruz nós nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. Romanos também 8:17, ele está falando esta verdade, ele está transmitindo aqui esta verdade. Romanos 8:17 diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo, ele tinha esse conhecimento. A mensagem da cruz estava arraigada no coração de Paulo, e esta mensagem ele transmitia com muita alegria, com muita disposição, porque ele conhecia de fato o que isso significava. Mas em terceiro e último lugar, porque nós devemos nos gloriar também na cruz. Porque devemos nos gloriar somente na cruz? Porque ela é o meio da nossa conversão. Sem cruz não há transformação. Sem cruz não há mudança. Sem cruz não há regeneração. Sem cruz não há novo nascimento. Sem cruz não há vida eterna. Até tem um cântico, que os jovens aí cantam: eu vou passar pela cruz. Interessante, Jesus, ele subiu aos céus. Jesus foi glorificado, mas nesta caminhada para o céu, ele teve que passar pela cruz. E na nossa caminhada também rumo aos céus, devemos também passar por esta cruz. É por isso que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz que transforma, a cruz que liberta, a cruz que salva. Então, porque ela é o meio da nossa salvação. A cruz é o meio da nossa salvação. E o evangelista João, ele também trata disso no capítulo 3 de João, versículo 14 e 15. Ele diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha
a vida eterna. Todo aquele que for transformado por esta verdade da cruz, por essa mensagem da cruz, vai ter a vida eterna. E nós olhamos aqui, continuando olhando aqui para a palavra, por que Paulo está enalteceu tanto a cruz. E porque nós também devemos nos gloriar, que é o único meio da conversão, porque também é o meio da nossa santificação. Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos. Então a cruz também, ela é o meio da nossa santificação. Ao olharmos para a cruz, nós vimos ali Jesus, o homem sem pecado, mas que levou sobre ele os nossos pecados, para nos purificar, para nos santificar. Então a cruz de Cristo também, ela é parte da nossa santificação. E ela também é o meio mais eficiente no nosso testemunho e convence os homens de seus pecados. Se você observar lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 36, principalmente 36 e 37, quando Pedro está falando a respeito daquele acontecimento, e ele está falando que Jesus, aqueles que vocês crucificaram, Pedro está discursando, Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, é exatamente esse que nós estamos falando, é exatamente essa a razão da nossa salvação, é em nome desse é que nós fazemos isso, é em nome dele que nós pregamos. Então o povo fora convencido pela mensagem da cruz. Aquele que foi pendurado, ele foi pendurado para nos salvar. Então ele está falando ali aquelas pessoas, reconhece, aquelas pessoas são convencidos pela mensagem da cruz. E Pedro estava transmitindo. E depois de ouvirem essa mensagem da cruz, mensagem de salvação, eles dizem: o que devemos fazer? E Pedro então diz: arrependei-vos, credes na palavra e sejam batizados para a remissão de vossos pecados. Então a cruz de Cristo, de fato, tem um símbolo muito grande. A cruz de Cristo nos apresenta, de fato, o plano redentor. A cruz de Cristo é o ponto principal da soteriologia. A cruz de Cristo nos ensina o que é de fato ser um cristão. A cruz de Cristo nos ensina a andarmos como servos, como filhos, a vivermos como Paulo viveu. Porque entender a mensagem da cruz e tomar posse dela é estar garantindo a sua salvação, a sua vida eterna. Então a cruz é o meio mais eficiente do nosso testemunho e convence os homens de seus pecados. Esteja aí absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, e que este Jesus, esta era a palavra, não é? De Pedro em Atos 2, 36, 37, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? A mensagem da cruz tinha sido transmitida com tanta autoridade e poder, que os corações ouvintes, aqueles que estavam ouvindo, foram quebrantados por esta palavra. E eles entenderam a mensagem da cruz. E eles dizem: o que nós precisamos fazer? Crer. Se arrepender dos vossos pecados. Para que sejam também herdeiros e co-herdeiros com Cristo, para que sejam lhes garantidos a salvação, a vida eterna. Então a mensagem da cruz para nós é essa.
A mensagem da cruz tem muito a nos ensinar. E que você continue meditando sobre isso, principalmente Paulo, que ele ensina com muita propriedade a respeito dessas verdades. A cruz é o símbolo do nosso cristianismo, sim. A cruz vazia, sim, porque Cristo não está mais nela. Cristo rompeu os grilhões da morte. Cristo ressuscitou para garantir-nos também a nossa ressurreição. Para que, confiado nesta palavra, na mensagem da cruz, nós possamos permanecer firmes até aquele dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. Assim como a ceia tem o seu simbolismo e que nos ensina e que nos chama a uma vida de comunhão com Cristo, a mensagem da cruz também. Ela nos chama a conhecer aquele que foi a razão da existência da cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então que Deus possa abençoar o seu coração. Que você entenda que a mensagem da cruz vai muito além de um simples sinal. A mensagem da cruz é Jesus falando ao seu coração, falando ao coração do pecador: eu continuo te amando e quero um relacionamento íntimo com você. Quero você caminhando comigo. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe você e nos ouve também pela rede social. E se você não entendeu, e se você tem algum questionamento, pode nos procurar. Nós teremos o prazer de estar, através da palavra, à luz da palavra de Deus, mostrar a você a importância da cruz, mas daquilo que significa, daquilo que simboliza para o seu coração, para a sua vida. Então Deus assim nos ajude. Amém?